Você consegue imaginar um desafio tão extremo que termina com centenas de mortos em questão de horas? Hoje, vamos viajar até um dos momentos mais intensos, violentos e eletrizantes da Bíblia: o massacre dos profetas de Baal. Uma história que mistura fé absoluta, rivalidade religiosa e um final sangrento que vai muito além do que a maioria das pessoas conhece. Prepare-se para descobrir os detalhes ocultos e as camadas mais profundas dessa narrativa chocante. Tudo começa num período sombrio para Israel. O povo havia se desviado do Deus tradicional e estava mergulhado na adoração a Baal, um deus pagão associado à fertilidade e às tempestades. No comando do reino estava o rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, uma das figuras mais temidas e odiadas da Bíblia. Jezabel não só promoveu o culto a Baal, como perseguiu e mandou matar os profetas do Deus de Israel. Foi nesse clima tenso que surge Elias, um homem completamente destemido, que se levanta sozinho para confrontar todo o sistema religioso e político da época. Elias não escolheu um confronto discreto. Ele propôs um duelo público no Monte Carmelo, reunindo todo o povo de Israel, o rei e nada menos que 450 profetas de Baal. O objetivo era claro: provar de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus. A regra do desafio: cada lado prepararia um altar com um sacrifício e clamaria ao seu Deus. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro. A cena se desenrola com os profetas de Baal começando primeiro. Eles passam horas inteiras invocando, dançando, clamando e até se automutilando para tentar provocar uma resposta divina. A Bíblia descreve que o sangue deles escorria enquanto gritavam cada vez mais alto, entrando em transe. Mas nada acontece. Nenhum fogo, nenhum sinal, nenhum ruído. E o mais incrível, Elias não só observa, como começa a provocar, perguntando se o Deus deles estava dormindo ou ocupado demais para responder. Imagine a humilhação pública diante de uma multidão, assistindo em silêncio absoluto. Quando chega a vez de Elias, ele torna o desafio ainda mais impossível. Ordena que se jogue água sobre o altar até tudo ficar completamente encharcado. Essa atitude é simbólica e desafiadora. Elias quer deixar claro que não há truque possível. Depois, ele faz uma oração simples, sem gritos, sem espetáculo. E nesse momento, algo impressionante acontece. Uma explosão de fogo desce do céu com violência avassaladora. O fogo não só consome a oferta, mas queima a madeira, as pedras, a poeira e até a água. O povo cai de joelhos, gritando que o Senhor é Deus. É a virada total do jogo, mas a história não termina com um milagre. O que vem depois é ainda mais brutal. Elias ordena que todos os profetas de Baal sejam capturados e levados até o riacho de Quizon. Lá, um massacre acontece. Todos os 450 profetas são degolados em um ato que mistura julgamento divino e execução implacável. Esse banho de sangue não é apenas uma retaliação, é um recado explícito. Não há espaço para dois deuses em Israel. É a vitória absoluta, mas a um custo altíssimo. Esse episódio é um divisor de águas não só na fé do povo, mas também na dinâmica política da época. Jezabel, furiosa, promete vingança contra Elias, iniciando uma nova fase de perseguição. Ou seja, apesar da vitória esmagadora, Elias sabe que está longe de estar seguro. Essa tensão contínua entre poder espiritual e poder político é uma das razões pelas quais essa história continua fascinando e chocando até hoje. O massacre dos profetas de Baal vai além de um simples milagre. Ele fala sobre coragem, fé radical e as consequências brutais de confrontar um sistema corrupto. E você,
Já conhecia todos esses detalhes dessa história? O que acha desse episódio que mistura religião e violência em níveis tão extremos? Se curtiu essa análise e quer se aprofundar em mais histórias impactantes como essa, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima jornada.